Boa noite! Sejam bem-vindos! Só vou colocar aqui o nosso título para você saber do que nós vamos falar hoje. Prontíssimo! Vamos chegando, vai convidando aí a sua galera. Já eu vou convidar a nossa convidada, né? Já que eu coloco a nossa convidada aqui ao vivo, então estou colocando uma música aqui para elevar a nossa energia. Vai chamando todo mundo para estar com a gente hoje aqui nessa live, que vai ser um momento bem bacana. A gente vai falar de aspectos legais, tudo aquilo que você precisa saber de verdade para o seu negócio, com os seus funcionários, com os seus liderados. Então, ó, quem está aqui, pega esse aviãozinho, vai compartilhando, vai chamando o pessoal para poder estar com você, para estar aqui com a gente. Dá um coraçãozinho, esse coraçãozinho o Instagram vai entendendo que você está ao vivo e vai entregando esse conteúdo para muito mais pessoas. Hoje a gente vai ter uma convidada super especial, que é a Cláudia Lolita. Ela já está aqui e já que eu vou chamar, viu? Então vamos lá, eu estou botando uma música alta para elevar a nossa energia, para a gente poder começar já com o pé direito. Essa música eu adoro, eu amo. Os meus eventos, eu faço todos eles, é a minha entrada. Por quê? Porque é uma música que traz energia positiva, aumenta a nossa energia. E ele fala o quanto que você é capaz de realizar, o quanto que você é capaz de acreditar, de você entregar os seus sonhos, de você fazer muito mais do que você pode. Então essa música, para mim, representa muita coisa. Isso mesmo, vamos lá. Vai colocando o coraçãozinho para você ir chamando mais pessoas. E vai aqui, olha esse aviãozinho, vai compartilhando. E seja muito bem-vindo a quem está chegando aqui agora. Quem eu conheço, quem eu não conheço, seja muito bem-vindo. Já que a gente vai chamar aqui a nossa convidada de hoje, que é a Cláudia, uma pessoa super competente, experiente. E aí eu já fiz aqui algumas perguntas para a gente poder compartilhar. Vai chegando, vai se aproximando, que aqui é uma galera do bem, uma galera de alto astral. E você vai ter muito conteúdo para poder nortear a sua gestão nessa noite de hoje, viu? Deixa eu chamar a gente. Boa noite, oficial. Não sei se vocês entenderam, mas como eu falei, essa música ela representa muito pra mim, porque ela fala dos sonhos, né? De você acreditar que você é capaz, e você é capaz mesmo, né? É você acreditar, criar uma estratégia, empregar energia para que as coisas aconteçam. Então é uma música alta astral, tem mentorados meus aqui, tô vendo que tem convidados também, tem alunos meus, e vocês sabem que essa música representa muito para mim. Então todas as vezes que eu faço meus eventos ao vivo, eu entro com essa música, eu ancoro essa música com a plateia e sempre dá muito certo. E por isso que eu trouxe aqui para as minhas lives. Então quem tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Boa noite. Eu quero que você escreva aqui para mim de onde você é. Escreve aqui de onde que você é. E eu quero saber, você bota se é São Paulo, se é Rio. A gente tá aí essa semana inteira com uma série de lives. Lives para quê? Para ajudar você a ter uma melhor gestão do seu negócio, da sua equipe, nesse tempo difícil que todos nós estamos vivendo, mas existem caminhos. Então eu já faço live toda semana, mas essa semana a gente está tendo uma maratona de lives. Uma maratona, já publiquei aqui no meu feed quais são os temas. São todos os temas ligados diretamente à gestão do seu negócio, à gestão da sua equipe, para você poder continuar produzindo. Ontem a gente falou de vendas, hoje nós vamos falar de um assunto mais técnico, mas é tão importante quanto. E o fato de ser muito técnico, muitas das vezes, a gente acaba negligenciando, que a Cláudia vai trazer para a gente hoje aspectos legais, aspectos de contabilidade, o que a gente precisa saber para a gente poder tocar o nosso negócio nesse tempo desafiador, tá? Mas ninguém me disse de onde que é. Ah, tem uma pessoa aqui do Rio, ontem tinha gente de fora, ontem tinha gente até dos Estados Unidos acompanhando a nossa live. Eu quero saber hoje de onde que você é, qual é o lugar do Rio, se você é de São Paulo, de onde que você é, não importa, o importante é que você está aqui com a gente e que você pode convidar mais pessoas para estar com a gente. É só você clicar aqui, ó, nesse aviãozinho,
vai dando coraçãozinho para poder o Instagram entregar este conteúdo, quase que não sai. Outra coisa também muito importante nas minhas lives, gente, eu sempre falo isso, tragam caderno, papel e caneta para vocês anotarem, porque a gente sempre entrega bastante conteúdo. E quando você fica pensando só na memória, você fica só confiando na memória, você acaba esquecendo de coisas que são importantes, tá bom? Então eu quero saber aí quem que hoje quer saber, quer conhecer os aspectos que são fundamentais para você poder fazer uma boa gestão do teu negócio e da tua equipe. Fala aqui para mim, eu quero saber aqui, ó, coloca aqui nos comentários quem tem interesse nesse tema e de fato quer aprender um pouco mais. A nossa convidada de hoje é a Cláudia. A Cláudia Lolita, ela é uma pessoa super experiente, ela é advogada, ela é contadora, ela é CEO de uma grande empresa de contabilidade, então é uma pessoa que tenho certeza que vai poder contribuir muito para a nossa noite de hoje, tá? Então eu vou chamar a Cláudia aqui, fiquem aí com... Deixa eu botar aqui, ó. Eu te chamo aí, tá? Vou colocar aqui, gente, vocês vão colocando perguntas que vocês querem fazer. Eu já fiz uma triagem de perguntas, que eu abri aqui uma caixinha. Ei, Cláudia! E aí eu vou trocando com vocês essas perguntas. Seja bem-vinda! Obrigada, querida. Boa noite. Boa noite. Gente, deixa eu contar uma novidade. A Cláudia acabou de ser avó. Merece parabéns! Isso mesmo! Em rede nacional. Parabéns, Claudinha! Muito obrigada, meu amor. Eu estou muito feliz porque ele é uma coisa linda, carinhosa, amorosa, espertinho. Eu estou muito feliz. Ai, que fofo. Eu fico muito feliz por você. Hoje, essa noite, né, Cláudia? Eu selecionei essa semana inteira, assim, profissionais que, para mim, são pessoas de confiança e você está nesse grupo de pessoas. Então, assim, a minha audiência, eu tenho certeza que elas têm muita expectativa de conhecer um pouco mais sobre esses aspectos legais, Cláudia. E aí eu andei fazendo algumas perguntas, né? Até aqui mesmo do que as pessoas gostariam de saber. E aí são essas perguntas que vão basear. Então, gente, olha só. Se você tem mais alguma pergunta que você quer fazer, deixa aqui nos comentários. Se hoje não der tempo da gente responder tudo, eu me comprometo de depois eu ver com a Cláudia e vou colocando aqui nos stories as respostas. Porque agora a gente está com tempo limitado no Instagram. Ele derruba a gente e a gente não consegue ficar mais do que 1 hora, né? Cláudia, vamos lá. Como eu te falei, seja muito bem-vinda. Acho que a Cláudia congelou aqui para mim. Congelei de novo? Deixa eu ver. Cláudia? Não, agora estou aqui. Estou ouvindo. Estou aqui. Vamos lá, Cláudia. Cláudia, olha só, nesse tempo desafiador, nesse tempo que a gente está aí, que é um tempo que não é fácil para ninguém, né? Óbvio que quem estiver mais preparado, quem estiver continuando agindo da maneira correta vai sair. Eu digo que a gente está num túnel. A gente está na metade desse túnel escuro, a gente vai sair do outro lado desse túnel. Uns vão sair mais ilesos, outros nem tanto. Mas para quem está vivenciando hoje, Cláudia, essa situação, o que o empresário ele precisa fazer contabilmente para a empresa dele continuar em dia? O que você deixaria de orientação para o pessoal? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Obrigado por estarem aqui com a gente. Vamos lá. Uma coisa muito interessante que eu queria falar antes é que todo mundo fala para mim, desses 30 anos que eu lido com a contabilidade, você é boa nas contas. Porque todas as pessoas, uma grande maioria, pensam que a contabilidade é uma ciência exata. E a contabilidade não é uma ciência exata, é uma ciência social aplicada. Ela cuida do patrimônio das empresas, o patrimônio das pessoas. Então, quando eu falo isso, é muito, muito, muito importante que cada empresa tenha a sua empresa de contabilidade, seu contador perto, e principalmente nesse momento de crise que a gente está, né? Graças a Deus, eu acho que a gente já está aí no meio do funil para descer. E já vem acontecendo muitas coisas. Mas o que a contabilidade faz? Ela registra, ela mensura dados, ela transmite, pega os dados e transforma em informações para os empresários, para que eles possam o quê? Tomar decisões. E com isso, né, o que a empresa teve que fazer lá atrás quando iniciou? Primeiro, ela tinha que ver se ela poderia abrir a empresa, né, se ela era uma atividade que era permitida, porque a maioria dos estados e municípios no Brasil
eles determinaram uma série de decretos, uma série de legislações que ficou a cargo dos municípios e dos estados legislarem sobre isso, como na minha cidade, por exemplo. Você só poderia, a grande maioria que se pôde abrir são as empresas de serviços essenciais. Agora é que está começando devagarzinho, muito devagarzinho a voltar. Tem alguns municípios que já estão liberados, né? Mas o que é isso? O que eu digo? Eu fiz um vídeo que eu falei que 4 pontos importantes contabilmente para o empresário fazer. Primeiro, reduzir custos. Isso foi muito importante que ele fizesse isso, e esse momento permitiu que ele fizesse isso, porque ele pôde olhar para a empresa dele com calma. Os 24 horas foram 24 horas. Elas não foram 30 horas como a gente precisava antes. Você teve tempo de olhar para o seu negócio, né? Você teve que fazer o quê? Criar métricas de produtividade da equipe. Por exemplo, na minha empresa, eu verifiquei que tinham pessoas que eu pude redistribuir tarefas. Que as pessoas poderiam ter mais tarefas do que antes, né? Aquelas pessoas produtivas e aquelas pessoas que não são produtivas. Você teve que renegociar contratos. Porque hoje em dia você pode ver e olhar para a sua empresa e ver como é que você pode diminuir o número de despesa, o valor de despesa, né? E que você pode, e por final, digitalizar os negócios, que todo mundo pensa que é para ir para a internet e vender lá. E nada mais é digitalizar negócio é o quê? Você se mostrar na rede que a sua empresa existe, o que faz, quais são os seus princípios, qual é a sua cultura, né? Além disso, você vai fazer uma verificação dos seus clientes recorrentes. Por quê? Você precisa saber quem é seu cliente que vale a pena ficar na sua carteira, seja de venda ou de serviços. Você precisa saber, muitas empresas tiveram que montar o delivery, né? São várias atitudes contábeis. Sim. Que as pessoas pensam assim, mas são contábeis? São contábeis, porque elas geram fatos, geram informações para a tomada de decisões, entendeu? Entendi. Ô, Cláudia, em relação ao líder, né, seguindo esse passo a passo que você deu, essas 4 dicas que são fundamentais, eu já até anotei aqui, em relação ao líder, né, o empresário em si, que orientação que você podia dar para a gente, Cláudia? É o momento das pessoas pegarem a equipe e deixar de férias? É o momento de desligar? Como que você chega a uma conclusão? Se eu desligo o funcionário, se eu deixo ele pausado de férias, o que você traz assim de norte para a gente? Olha só, algumas decisões já foram tomadas lá atrás, né? Tem pessoas, eu não sei se tem empresários Sim. ainda que estão atrasados, mas aí, quais são as principais? Você tinha que ver se primeiro você tinha a sua atividade permitida. Se você tinha a sua atividade permitida, o que você ia fazer? Home office, você só pode fazer home office com aqueles funcionários que podem trabalhar home office. Você não pode pegar um funcionário que desempenha uma atividade na empresa que não seja compatível ao home office. Além disso, você poderia dar férias. Além disso, você poderia dar suspensão do contrato de trabalho. E, além disso, você poderia fazer redução ou de 25%, ou de 50%, ou de 75% na jornada e no salário. O que o governo fez? O governo, para ver que as empresas estavam tendo que ter suas portas fechadas e seu faturamento totalmente reduzido, ele entrou com valor, né? E para isso foram criadas 28 medidas provisórias, né, de uma série de assuntos, uma série de emergencial para fomento, emergencial para manter empregos, emergencial para investimentos, emergencial para empréstimos. E com isso, na equipe, o que você pode fazer? O que eu fiz na minha empresa? Eu peguei as quase 100%, só 3 funcionários que eu não pude fazer, porque eles não eram compatíveis, eles não tinham estrutura em casa para que pudesse fazer home office. Além disso, eu fiz 2 reduções, porque uma era suspensões. Uma era recepcionista e a outra era copeira. Então, como é que eu vou botar essas pessoas para desempenhar esse tipo de atividade? Elas tiveram suspensão. E um teve redução, que era do paralegal, porque todos os órgãos estão fechados. Então, o que acontece? O que eu indico para os clientes? Primeiro, você tem que ver o cenário da sua empresa. Qual é o cenário da sua empresa? Você pode funcionar, você toma algumas medidas, como férias, redução, home office,
algumas medidas que você possa tomar que são legais. E se você não puder funcionar? Aí é que a aplicação é que você vai fazer. Se você não pode funcionar, você talvez possa fazer home office? Talvez sim, dependendo da sua atividade. Se você é uma loja de comércio de roupa, por exemplo, como é que você vai fazer home office com esse povo? Só se você criar um canal digitalizando o negócio e botar essa venda toda no e-commerce. Mas fazer isso nesse tão espaço curto de tempo, ainda preparar a equipe toda, você que lida com a equipe sabe disso, é muito difícil. Então, você coloca em férias, ou você faz redução, ou você faz suspensão. A suspensão, o governo está pegando o salário da pessoa, fazendo um cálculo em relação ao seguro-desemprego, porque o seguro-desemprego tem uma metodologia de cálculo, com um limite máximo pago por lei. Dentro daquele valor, ele está pagando para as pessoas. Vai começar a pagar agora no início de maio, né? Já está começando, acho que é até dia 7. E para redução, uma parte o governo paga, outra parte o empresário paga. E última hipótese, a demissão, que muitas e muitas empresas, né, demitiram. Você sabe que o nível de desemprego subiu assustadoramente, mais de 3 milhões de pessoas foram demitidas, né? E o governo está bancando isso aí com o seguro-desemprego. Pois é. Então, assim, o importante, Cláudia, é avaliar caso a caso, né? A gente Sim, tem caso a regras caso. gerais, mas o negócio, gente, é importante que vocês olhem negócio a negócio. Por quê? Às vezes você tem um modelo de negócio que é misto, offline e online. Tem gente que tem um modelo de negócio que ele é totalmente offline, e isso já vai facilitar nesse tempo que a gente está vivendo. Tem outro que é totalmente online, offline, diferente do online. Então, assim, o importante é que você possa olhar negócio a negócio. E é por isso que é essencial, anote bem isso, é essencial você ter ajuda de especialistas, né? Eu sempre costumo brincar que é cada macaco no seu galho. Então, assim, por exemplo, hoje a gente está com uma advogada e contadora. Então, a Cláudia é uma especialista nesse assunto. Então, antes de você sair tomando decisões, né, que muitas das vezes você tem dúvida, você não está seguro, peça informação. Peça ajuda a pessoas que estão preparadas e capacitadas para você tomar a melhor decisão possível. Eu estou falando isso, Cláudio, porque às vezes a pessoa, ela, até ontem a gente comentou sobre isso, é a questão da comunicação. Às vezes com medo, fica inseguro, fica segurando aquilo e não sabe o que fazer, mas também não pede ajuda, né? Então a pessoa fica ali em torno daquele problema e não sabe como agir. Então nessa situação é muito importante que você analise cliente por negócio a negócio, né? Depende do seu modelo de negócio, e que você também possa pedir ajuda. Contrata uma mentoria, contrata uma consultoria, vá para um especialista para que ele possa te orientar. Mas, Mônica, eu não estou podendo gastar dinheiro agora. Mas isso não é gastar dinheiro, isso é investimento. Por quê? Porque se você tem uma orientação correta de um profissional, é óbvio que lá na frente você vai lucrar com esse investimento, porque você está fazendo e tomando a decisão que é mais correta, mais coerente para você e para o seu negócio. Cláudia, deixa eu contar uma pergunta, fazer uma outra pergunta aqui para você. Em relação aos empresários, né? Quais são os cuidados que você acha que é importante para um dono de negócio tomar agora? Assim? Que dicas que você deixaria? Que cuidados que o empresário precisa pensar e cuidar nesse momento? Olha só. Primeiro, ele tem que ver, como a gente acabou de falar, qual é a decisão que ele ia tomar com os funcionários dele. Algumas medidas provisórias, elas dispensaram a formalidade. O que eu quero dizer? Fazer por escrito com os seus funcionários, né? E tudo que ele for, as decisões que ele forem tomar. Eu, nesse ponto, eu sou um pouco conservadora, até com os meus funcionários, e eu fiz consultoria para clientes que nem são meus clientes nesse período, tá? Por quê? Porque eu instruí justamente pessoas que tinham outros escritórios de contabilidade, eram assessoradas por outros tipos de contabilidade, contadores, mas que não sentiram assim, segurança com as suas empresas de fazerem isso, vieram me procurar e eu prestei essa consultoria. Por quê? Porque é muito importante que o empresário tome decisões, veja o que é melhor para a empresa dele, veja o melhor para a sustentabilidade do negócio dele, porque a gente foi pego, eu até falei isso no outro dia com a Kênia, né? Como é que eu me senti no primeiro momento, e acho que muitas pessoas se sentiram assim, como se eu estivesse na praia, deitada, pegando um sol, tomando um drink, muito bem numa praia de férias. Quando eu olhei, veio uma tsunami
e ela engoliu a gente. E o que que acontece com isso? Ninguém estava preparado, né? Ninguém está preparado, é novo, foi novo para todo mundo. Então, qual é a para medida todo prática que mundo. eu coloco nisso? É fazer um documento, mesmo que seja simplório, mesmo que seja com poucas linhas, mas que seja o quê? Definido o que foi feito com o seu funcionário. Eu dei antecipação de férias, o que não era permitido, tá? Na legislação da CLT e das legislações correlatas à CLT, não era permitido. Com as MPs foi permitido que você desse férias até para as pessoas que não tinham ainda direito ao gozo de férias. Mas por que é importante fazer isso por escrito? Porque existe, a gente sabe como é que é o ser humano, né? Como é que ele age. Naquele momento também que ele estava inseguro, que ele podia perder o emprego, ele podia ter aceito uma coisa que ele não concordasse. E para você tomar todas essas medidas que o governo determinou, era muito importante que tivesse a anuência do funcionário. Então, para que não seja colocado no futuro uma coação, alguma coisa assim que o funcionário fez que ele não queria, faça tudo por escrito. Coloque lá qual é a permissão, o que ele vai fazer, quando é que ele vai voltar, como é que ele vai receber. Cláusulas práticas e pequenas e objetivas para que o quê? Proteja o seu funcionário e proteja a sua empresa. Que amanhã, quando a justiça voltar, porque a justiça também está suspensa, mas eu posso, olha, eu já estou imaginando, a justiça trabalhista ela vai estar abarrotada de casos, né? E os juízes vão ter que ser muito assim, Com certeza. né? Vão ter que ser muito conscientes, porque foi um momento difícil para todo mundo. Mas também a gente sabe que existem empresas que não tomam, que não agem muito legal com o seu funcionário. Então, a gente tem que tomar o cuidado. O que eu combinei, você é minha funcionária, eu combinei com você, bota por escrito, pega a assinatura do seu funcionário, pega a assinatura da sua empresa e manda para o seu escritório de contabilidade. Por quê? Vai estar arquivado lá. Agora, eu também E tenho isso é umas outras importante, né, Cláudia? dicas. Porque resguarda os dois lados, né? Não é só o lado você como proprietário, como dono da empresa, Sim. mas também o funcionário, né? Porque ficam as duas partes acordadas. Eu sempre costumo dizer com os meus alunos que o acordado não é caro. Então, assim, se você acordou, se está escrito, está documentado, é importante para os dois lados, o lado da empresa e o lado do próprio colaborador, né? Sim, sim, com certeza. Até porque, eu vou te dar um exemplo. Lá na minha cidade, Teresópolis, a prefeitura, ela determinou que todos os funcionários que trabalhassem nas empresas, que pudessem trabalhar, né, que tivesse permitido, que ela use máscara, enquanto estiver trabalhando dentro da empresa. Eu tive uma funcionária que não quer usar máscara. Ela diz que fica sufocada, que ela não consegue ficar com a máscara 8 horas por dia. Eu falei, eu não posso, né, pegar uma arma e colocar na cabeça dela e mandar ela usar uma máscara. O que que eu fiz? Mandei ela fazer um documento de próprio punho e lá na prefeitura protocolar que ela não quer usar a máscara, que ela está assumindo todos os riscos dela, inclusive de não ser considerado o Covid como uma doença de trabalho, né? Porque não está sendo considerada, mas como é que ela ia provar que ela pegou lá ou não? Ela não vai poder, porque ela não está seguindo a lei, né? Pegar lá e me deixar comigo a carta. Por quê? Porque se amanhã a vigilância sanitária chega na minha empresa, eu tenho um documento para provar que não foi falta de consciência, de colocação, de explicação, de orientação para o meu funcionário. Foi o quê? Falta, né, de respeitar a lei por parte dela. No instantinho, ela usou a máscara. Entende? Então, essas Entendi. coisas, Porque quem é responsável é o empresário. exato, porque pode ser inclusive multado o estabelecimento, né? Porque como se Sim, não tivesse, não está cumprindo a orientação, não está cumprindo aquilo que foi pedido e solicitado, né? sim, Gente, se exatamente. alguém tem alguma dúvida, vai mandando aqui pra gente enquanto a Cláudia está respondendo. Essas perguntas já foram perguntas que eu fiz previamente aqui nos stories e vocês foram mandando. Então, assim, se alguém tem pergunta, vai mandando para a Cláudia aqui, a gente vai respondendo na medida do possível, porque agora o Instagram está com time de live, por conta dos excessos de live, a gente não pode ficar mais tanto tempo. Ontem mesmo, quase que eu não consigo me despedir da convidada, da Vanessa Aires, porque a gente ficou assim com pouquíssimos minutos. Cláudia, conta aqui para mim
qual que seria a dica de ouro, na sua opinião, aquela dica assim, de R$ 1 milhão para um empresário levar em consideração para o negócio dele não quebrar nessa crise? Deixa eu colocar para você só Qual é duas a coisas. dica de ouro que você deixa para gente? Você está me ouvindo bem? Está me Tô ouvindo? ouvindo. Tá. Só tá travando, mas eu tô te ouvindo. Eu fiz dois vídeos que eu queria indicar para as pessoas que tivessem dúvida e tal, para poder dar uma verificada, dar uma estudada, como você falou, pegar o caderninho e fazer uma anotação. Que um é Vamos Vencer, né, através das medidas governamentais para o setor produtivo. Que isso ajuda muitas pessoas, que foram medidas que o governo colocou. Outra, segundo, foi cenários para solução para resolver a sua folha de pagamento. Eu dei 9 dicas para que as pessoas pudessem fazer com seus. Além disso, né, o que eu queria falar é que o governo, ele emitiu dentro dessas 28 medidas provisórias, eu acho que são algumas que eu queria passar para o pessoal, para que eles anotassem e pudessem verificar essa até com suas empresas de contabilidade ou através da sua gerência, para tomar uma decisão se ainda não tomou ou se quer rever a decisão que tomou. A MP 931, que ela fala sobre a liberação de atas de assembleia de sócios. Por que isso? É muito importante que os empresas que tivessem determinação no contrato social de tudo fosse resolvido através de atas e assembleia pessoais registradas na junta comercial, o governo liberou durante 90 dias no estado de calamidade. A MP 936, que é o compartilhamento de encargos trabalhistas, né? Que é o que fala sobre redução e sobre suspensão de contrato de trabalho. A MP 944, que é a linha de crédito para empresas, aquela que o governo entrou com o salário das empresas que estavam pagando, né, entrando com um empréstimo, que eu, inclusive, peguei para minha empresa, já entrei, já dei toda a documentação. As pessoas que tiverem dúvida, quiser pegar esse empréstimo, fazer uma consultoria comigo também, estou à disposição. A MP 946, que foi a liberação do FGTS. A MP 958, que é a facilitação do acesso ao crédito pelas empresas. E a 937, que é o financiamento daqueles R$ 600 que foram dados para as pessoas vulneráveis, né? Através da Lei 13.982 de 2020. Aí, qual é a dica que eu quero dar legal para as pessoas que eu acho que é de ouro, como você diz, de $1 milhão? Primeiro, gente, planejar. Você não pode fazer nada sem planejamento. Você não pode sentar, olhar para a sua empresa. Você vai fazer vou dar um exemplo de um bolo e vou dar um exemplo de uma compra de um carro. Quando uma mulher vai fazer um bolo, vai fazer uma receita, ela olha os ingredientes, ela olha o que ela tem, ela olha o que ela pode comprar, ela olha o tempo de cozimento, ela olha como é que se faz, ela olha para o quê? Produzir um resultado. O homem, quando vai comprar um carro, o que ele faz? Namora o carro, ele olha o carro, ele pesquisa qual é a concessionária que vai dar mais garantia para ele vê o seguro do carro, ele vê os acessórios do carro. Então, faça isso com a sua empresa. Planeje para saber qual é a decisão que você vai tomar. O que você tem de caixa? As empresas no Brasil, Mônica, elas trabalham muito com fluxo de caixa negativo. O que é isso? Elas não trabalham com a sua receita, né? Elas trabalham com financiamento de não pagar imposto, ela pega financiamento de empréstimo, ela pega agiota, ela faz uma rotatividade de estoque longa e paga juros por causa disso, ela antecipa cartão. Então, que as empresas possam melhorar os seus caixas, trabalhar dentro das suas possibilidades. Outro dia eu fiz até uma live sobre finanças, né? Sobre financeiro pessoal, e é isso que a gente conversou lá, que é importante que, como as pessoas físicas, as pessoas jurídicas também tenham um critério de como se gasta o dinheiro dela e como se ganha. Além disso, saber o seu caixa. As empresas têm que ter caixa de emergência, têm que ter caixa de contingência. Ela tem que saber, porque se amanhã, você pensa bem, tem pessoas que passaram mal, tiveram ataque de coração. Como é que resolve o problema da sua empresa se você não tiver um dinheiro para fazer isso?
né? E a gente sabe que no É Brasil verdade. são 99% de empresas são pequenos, micro e pequenos negócios. Não são as grandes empresas que têm o seu caixa, que têm a sua reserva de contingência, que tem toda essa preparação prévia. A gente ainda é pequenininho. E ontem eu fiz uma live muito legal também sobre empresas familiares. A gente descobriu e conversou sobre isso, que também 75% das empresas do Brasil são familiares. Faz uma extensão da sua casa na sua empresa. Que seja separado isso. Que você possa agir da sua empresa e profissionalizar sua empresa. Ok? E por último, Ok. E, você Cláudia, aproveita. Fala para mim. e só complementando, gente, essa questão da profissionalização, isso independe do tamanho. Às vezes você é um microempreendedor e aí é o que a Cláudia está falando. Você junta tudo, a sua vida pessoal, a conta sua pessoal com a conta da empresa. Aí você já não sabe mais o que é dinheiro seu, o que é dinheiro da empresa, o que é faturamento seu, o que é lucro da empresa, o que é lucro seu. E aí, por que tudo isso, num momento como esse que a gente está vivendo, piora a situação? Porque você não tem a gestão da situação como um todo. Então, o que a Cláudia está trazendo vale para você que é um microempreendedor ou para você que é um grande empreendedor. Independente do tamanho, tudo que nós estamos falando aqui se aplica à sua empresa, porque são métodos de você, contabilmente ou legalmente, você fazer a gestão do seu negócio. Só queria fazer esse complemento, Cláudia. Desculpa aí te cortar. Nada, meu amor, que isso. Foi muito bem-vindo. Inclusive, nesse mundo VUCA que a gente está, que todos os desenvolvedores pessoais vêm falando sobre isso, né? Que é uma técnica que foi criada, uma verificação foi criada no Exército Americano, e a gente vê que está tudo se transformando. Isso, uma série de estudiosos, de pessoas economistas falando isso no mercado, que o quê? Nós não seremos mais como antes. Então, se nós não seremos, a nossa empresa não pode também ser mais como antes. Que você possa melhorar a sua gestão, melhorar o seu negócio, ver quais são os produtos que vale a pena você trabalhar. Isso tanto eu falo na venda quanto nos serviços. Às vezes você tem uma esteira de produtos, de serviços, que não vale a pena, você não tem lucratividade com aquele tipo de serviço, não te faz feliz desenvolver aquilo. Que você possa aproveitar esse tempo de isolamento social, de quarentena, para fazer uma reflexão, planejando o que é melhor para você e o que é melhor para o seu próprio negócio, através dos resultados que você quer ter. Os consumidores não serão os mesmos depois do coronavírus. Todos nós seremos diferentes. Exato. E, gente, os modelos de consumo, eles já mudaram. E essa mudança, ela veio para ficar. Então, assim, é também uma oportunidade de você rever, inclusive, seus canais de comunicação, seus canais de vendas. Tudo isso impacta diretamente, não só na questão legal, mas na forma como você está gerenciando a sua empresa. Então, ontem mesmo a gente falou disso, Cláudia, porque é o que a gente chama de omnichannel, né? São múltiplos canais. Então, as empresas, cada vez mais, elas precisam ser múltiplos canais para que o consumidor, o seu cliente, possa escolher aquilo e a forma como ele quer receber o seu produto ou serviço. Por que muitas pessoas ficaram muito impactadas com essa questão da crise hoje? Porque às vezes só tinha um único canal de distribuição, era uma loja física. Quando a loja não funciona, cessa a atividade. Então não deveria. Então é uma oportunidade também de você se tornar um omnichannel. Então assim, o cara vai escolher, o cliente ele vai escolher. Se ele quer vir pelo site, se ele quer vir pelo WhatsApp, se ele quer vir pelo Instagram, se ele quer vir pela loja física, isso não vai mudar o modelo de distribuição offline, ele não para, mas você precisa dar outras opções para o seu cliente. E isso esbarra, inclusive, na questão legal, que é o que a gente está falando aqui, né? Como você vai avaliar e tomar todas essas decisões. Claudinha, a gente está indo mais para o final já. Então, pessoal, se alguém tiver dúvida, vai colocando aqui. E, Cláudia, qual é a dica de ouro que você dá pra gente? Você já deu várias dicas hoje. Quem quer saber a dica de ouro, escreve aqui eu. Quero ver se alguém quer saber a dica de ouro da Cláudia. Olha, tem gente já botando a mãozinha aqui que quer saber a dica de ouro. Olha Claudinha, só, eu acho que em só relação... uma pessoa quer saber. Olha, só uma pessoa quer saber, eu vou mandar pelo inbox, porque eu acho que o restante ninguém mais quer saber. A dica de ouro. O que a Cláudia vai revelar pra gente aqui essa noite? Ah, tá começando a melhorar, hein? E outra coisa, gente, deixa eu falar com vocês.
Antes dela revelar a dica de ouro, eu vou tirar um print aqui da nossa live. Eu vou colocar aqui no feed. E você anote lá no feed agora, para assim que acabar a live, você coloca lá no feed o que você teve de aprendizado. Qual foi o insight que você teve nessa noite, tá bom? Cláudia, conta para mim qual é a dica de ouro que você vai contar para a gente aqui. Para o empresário se manter firme nas suas atividades, o que você deixa para a gente, Claudinha? Olha, uma coisa que eu acho que vai acontecer, né? Como eu falei para você, que os consumidores vão mudar, as empresas vão mudar e a legislação vai mudar. A gente está falando de dicas legais. É lógico que agora vai começar um movimento no Senado e também na Câmara para que o quê? As leis trabalhistas sejam mais flexibilizadas. Porque essa lei trabalhista que existe lá de trás, de 1973, isso não existe, gente. De 1940 e 53, sei lá, um ano que... Acho que foi antes de eu nascer, muito antes de eu nascer, e você também, entende? O que acontece? A gente vai ter uma flexibilização da legislação trabalhista, porque ninguém pode ter passado como era antes, ter passado pelo que a gente passou, pelo que o governo teve que fazer. O governo deu um trabalho enorme para ele mexer, porque quando ele vai mexer numa lei, ele tem que sair mexendo em várias outras, porque senão não tem aquele fechamento legal. Então, se o governo aproveitou isso, e o próprio Bolsonaro, ele já fala disso no governo dele. Eu não estou fazendo apologia para o Bolsonaro aqui, eu estou falando só da forma que o governo é atual. É o quê? Fique de olho, fique ligado com a sua empresa de contabilidade para que você possa aplicar essas questões legais e aproveitar essa oportunidade de mudar a sua equipe, de preparar a sua equipe, de profissionalizar a sua equipe, estando dentro da lei. Porque, com certeza, se você teve uma flexibilização toda através dessas medidas provisórias, elas vão se tornar mais permanentes, modificando a relação de trabalho. Com certeza. Então é bom a gente estar atento que vai vir novidades por aí, né, Cláudia? Com certeza. Com certeza. Vamos tirar um print aqui, Claudinha? Posso? Pode. Muito. Por quê? Por conta do tempo que o Instagram está deixando aqui pra gente. Cláudia, eu quero te agradecer imensamente. A gente está aí quase uma hora. Eu já vou te dar a palavra, mas quero convidar você que está aqui hoje. Amanhã a gente vai ter a doutora Adriana, vai ser às 21h27. Ela vai falar sobre saúde mental. Como que você pode fazer para garantir a saúde mental sua e da sua equipe nesse tempo de crise. Muito importante. Que acabar a live, é muito importante, porque está mexendo muito com o nosso emocional, com o nosso psicológico. E a doutora Adriana, além de ser uma amiga, é uma pessoa super competente. Então, olha só, terminando aqui a live, eu vou botar no meu feed, eu quero que você vá lá para você poder falar qual foi o insight que você teve aqui hoje. Todo mundo que está comentando depois da live vai participar de um sorteio. Eu vou fazer um sorteio de todo mundo que comentar no post e aí eu vou revelar qual que vai ser o prêmio para a pessoa na semana que vem, tá bom? Ah, que legal! É isso. Claudinha, aí 10 segundos para você deixar uma palavra aí para essa audiência linda. Ô, gente, o que vocês precisarem de mim, quiser mandar para a Mônica para que eu possa responder. Se eu não tiver respondido a uma dúvida sua, é que você pode até aparecer a dúvida depois, né? Ficar linkando o tico-teco e falar, mas isso assim? Pode mandar para a Mônica, eu estou à disposição de vocês. A minha empresa está à disposição. A gente tem site, a gente tem canal de YouTube, a gente tem redes sociais, a gente tem e-mail, a gente tem uma série de canais para que o cliente e as pessoas e os empresários possam contactar e estar com a gente mesmo no home office. Muito obrigado, Mônica, pela essa oportunidade de ter feito essas colocações, como a gente pensa, como a gente acredita, como a gente pesquisa, porque o meu amor são pelas pessoas antes das empresas. Então é muito importante que a gente possa distribuir, compartilhar conhecimento para que as pessoas possam tomar melhores decisões. Tá bom? Exato, é isso mesmo. Cláudia, eu te agradeço muito por você ter vindo, de verdade. Como eu falei aqui antes, né? Eu só estou chamando pessoas que, de fato, são pessoas da minha confiança, pessoas que eu reconheço e são profissionais muito top, muito experientes. Um beijo. E essa é a nossa segunda live, né? Hoje foi a segunda. Gente,
Gente, amanhã eu espero vocês aqui às 21h27 para a gente falar da mente, da cabeça, como que você pode cuidar da sua mente para você passar por esse tempo difícil da melhor maneira possível. Um beijo Muito obrigada pra vocês. pelo convite, Boa tá, meu amor? noite. E Obrigada, comenta lá gente. no post. Tchau, gente.